O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Vamos repetir com mais alegria. Vamos cantar outra vez esse aleluia para quem está lá na Praça da Sé, na virada cultural, e no Anhangabaú, ouça também. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na solenidade de Pentecostes e com essa solenidade se encerra o tempo pascal. E é a plenitude desse tempo, da presença de Jesus entre nós e da presença do Espírito de Deus, para que nós possamos caminhar. Não para que nós sejamos semelhantes a Jesus daquele tempo, mas sejamos semelhantes a Jesus neste tempo. Por isso que o dom do Espírito nos concede o discernimento, a capacidade de inteligir, de entender o mundo que nós vivemos e de sabermos atualizar no mundo que nós vivemos a mensagem salvadora, redentora de Jesus. Isso é exigente. Nós não somos chamados a imitar Jesus semelhante ao tempo que ele viveu. Nós vivemos este tempo. Nós estamos neste ano de 2026, nesta cidade, ou na cidade onde nós residimos, onde nós vivemos, onde nós moramos. E é neste espaço que nós somos chamados a atualizar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a sua mensagem. Não é fazer uma arqueologia, mas entendermos
a sua mensagem, a sua palavra, o seu amor neste tempo em que nós vivemos. Amanhã o Papa Leão dará a público a primeira encíclica sobre inteligência artificial. E o nome dessa encíclica justamente vai dizer a dignidade humana frente à inteligência artificial. Muitos de nós ainda não entendemos bem que fenômeno é esse. Ele já está nos atingindo. E o Papa vai chamar a atenção de como nós temos que ter o senso ético. E até uma das ideias que o Papa vai desenvolver é que a inteligência artificial pode não ter consciência. Uma coisa é ter a inteligência artificial, trabalhar com muitos dados, com muitas informações, mas como ter consciência, e consciência ética, consciência de quem nós somos, consciência de para onde nós vamos, consciência da desigualdade que nós vivemos e a busca da equidade para que todos tenham vida, como nos pede Paulo, tudo aquilo que temos e fizermos, seja para o bem comum, seja para o bem de todos. Esse é um conceito que desapareceu na nossa linguagem, o bem comum, o bem para todos, sem excluir ninguém, sem deixar ninguém caído pelo caminho, mas que todos tenham acesso à água potável, acesso a condições dignas de vida, acesso ao trabalho, derrubando a escala 6x1. O Espírito Santo tem muita concretude e vai nos inspirar e dizer que lutas nós temos que ter e como nós temos que viver essas lutas. Muitas pessoas não sabem que a inteligência artificial consome muita água. E aí as pessoas vão dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A questão da água tem um gasto exponencial da inteligência artificial para refrigerar e baixar a temperatura dos equipamentos que aquecem muito. Cada vez que uma criança, um jovem, nós manejarmos a inteligência artificial, nós estamos gastando, consumindo água que vai se tornando cada vez mais escassa no nosso mundo e consome os bens da natureza sem saber que a natureza se esgota. E nós estamos vivendo uma crise climática violenta e já os meteorologistas informam que o fenômeno El Niño será extremamente severo este ano e vai nos atingir de maneira bastante dura, com altíssimas temperaturas. Como é que a cidade vai se preparar? Como é que o povo vai se preparar? Como é que os mais pobres vão se preparar para enfrentar uma onda de calor que será cada vez mais extensa? Como enfrentar isso? Como as pessoas que estão pelas ruas, como as pessoas que moram em barracos com telhas de zinco, vão conseguir suportar temperaturas altíssimas, como que os que moram em habitações coletivas ou com muitas pessoas vão conseguir suportar uma temperatura a qual nós não estamos habituados a viver e que vai atingir os animais, vai atingir a flora e vai atingir a vida humana. E são muitos os fatores que vão nos atingindo de maneira cruel. Nós estamos em várias cidades
inclusive São Paulo, tendo um aumento muito grande do número de gripe. Por isso, quem não tomou a vacina da gripe, se habilite e vá tomar a vacina da gripe, porque por essa emergência está liberada a questão de faixa etária. Todos podem tomar a vacina da gripe, assim como estão aumentando nova variante, o Covid-19. Então, é preciso que estejamos alertas, atentos, e o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de discernir, para perceber a gravidade do momento que vivemos. Parece que a coisa mais importante do mundo nesse momento aqui no Brasil é a escalação da seleção brasileira. E não a vida dos pobres que dormem na rua e não têm como se aquecer. É mais importante saber o nome de um jogador, se foi convocado para a seleção brasileira, do que o nome do morador de rua que morreu de frio essa semana nas ruas da nossa cidade. E se não se tomam providências rápidas, outras pessoas vão perecer. E como dizia o Papa Francisco, a sociedade se mobiliza e fica agitada quando cai o índice da Bolsa, não quando morre um irmão em situação de rua. Vocês viram que cada vez vai ficando mais nítido para nós os interesses que querem nos atingir e nos atingem, quando vimos que aqui, no Centro Esportivo da Moca, não foi aberto o abrigo de emergência para as pessoas em situação de rua. Em mais de 30 anos consecutivos que se abria o abrigo emergencial para recolher, acolher e para dormir com um mínimo de possibilidades as pessoas de rua, esse ano está fechado. Para a elite do bairro, é mais nobre o abrigo estar fechado e as pessoas na calçada do que as pessoas dentro do abrigo, dentro do ginásio de esportes, porque causa dano à dignidade do bairro, pobres, enjeitados, sujos e rejeitados, serem acolhidos à noite para terem onde dormir. Então, o bairro está feliz, porque manteve a dignidade. O ginásio está fechado. Os pobres não serão acolhidos. É dura essa inversão de valores. Por isso que o Espírito Santo faz a força contrária. Renova a face da terra, renova a vida, rega o seco, aquece o frio, o calor é aragem. O Espírito Santo de Deus transforma, muda e nos faz pensar a partir dos pequenos. A dignidade não está em manter as portas fechadas. A dignidade está em manter as portas abertas. E aqui também, na Praça Campanella, aonde sempre, desde que foi instituída a Operação Baixas Temperaturas, estava aberta para dar algum agasalho, um alimento quente, água e encaminhamento para as pessoas terem onde dormir. Para a dignidade do mercado imobiliário e da especulação imobiliária e dos condomínios, está fechado, está inexistente. Não se abriu aqui a tenda de baixas temperaturas. Se abriu bem longe, no Paris, na Olarias, numa rua onde ninguém vê, onde não há vizinhança, onde ninguém vai ferir o olhar, olhando os enjeitados e os rejeitados, tiritando de frio. Essa é uma dura realidade que vivemos. E é melhor não falar disso. É melhor falar
de um Espírito Santo que santifica a crueldade, a omissão, os interesses, do que o Espírito Santo que santifique, como nós cantamos na sequência, Pai dos pobres, doador de dons, luz dos corações. A cidade fica mais sofrida no gemido dos que estão abandonados pelas ruas. O Espírito Santo de Deus, ao anoitecer daquele dia, estando fechadas por medo das autoridades judaicas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. É preciso que Jesus entre e esteja no meio de nós, como é sua promessa, para nos aquecer, para nos enternecer, para nos passar aquilo que Ele nos concede, a paz, que é a dignidade da vida, mostrando as suas chagas. Nós não queremos ver as chagas dos pobres, não queremos ver as chagas dos doentes. É interessante que até nas redes digitais, se a chaga do pobre aparece, tem que cobrir, dizendo que é imagem sensível. E se for denunciada, cai. A ferida do pobre não pode ser vista. Por quê? Porque a exploração da dor, porque é uma sensibilização sem profundidade, porque não vai mudar nada. A lógica perversa não quer ver a dor dos pequenos. Não quer ver. E se alguém mostrar a dor dos pequenos nas redes digitais, cara, porque é denunciado, ninguém quer ver. É preciso mostrar a superficialidade de uma harmonia inexistente, de uma harmonia que não está presente na cidade. A harmonia da cidade, ela mais do que estética, ela tem que ser ética. Ter mesa com pão para todos, ter agasalho para todos, ter remédio, vida, possibilidade para todos. A maior homenagem ao Espírito de Deus. E isso é perdoar os pecados. Recebam o Espírito Santo para que os pecados sejam perdoados, isto é, para que a ordem injusta seja transformada em fraternidade, em solidariedade, dos diversos dons, das diversas possibilidades para que todos vivam. E hoje celebrar Pentecostes seja o perdão do pecado do egoísmo, do individualismo e dos interesses dos poderosos. O Espírito Santo é o Pai dos pobres, que alimenta a todos, que vivifica a todos, que faz para todos a vida ser feliz. Que o Espírito Santo plenifique a nossa vida, plenifique a nossa luta, plenifique o amor. O Espírito Santo de Deus, o amor que se derrama sobre todos nós. Amém.